Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 31 de janeiro, finalizando o mês, portanto, e eu queria comemorar com vocês, mas acho que desisti da ideia, a respeito do que aconteceu ontem. Finalmente acabou aquele famigerado consórcio de imprensa que inventava notícias, ou pelo menos distorcia notícias, em função de uma bandeira política. Agora que o governo passado não se reelegeu, esse consórcio deixa de ter aparentemente sua função, então desfizeram um acordo que envolvia a Folha de São Paulo, o UOL, Estadão, Globo e outras entidades jornalísticas. Só tem uma coisa: a mentirada, a distorção de notícias continua a predominar nesses veículos de imprensa, então eu vou apelar para cada um dos meus espectadores mais uma vez. Por favor, ao assistir uma notícia com informações a respeito do que está acontecendo com o nosso Brasil, tem que averiguar alguma outra fonte com correntes de pensamento diferentes. Senão você vai correr o sério risco de estar reproduzindo pela sua voz uma besteira a partir de uma notícia enganosa de um jornalista que tem seu lado, como eu falo, pode ter seu lado, mas em primeiro lugar a verdade. E sobre o emprego do ano passado, que fechou hoje pelo CAGED, olha só a manchete que o portal G1, Rede Globo, falando em claras palavras, colocou na sua mídia. Brasil cria 2,03 milhões de empregos formais em 2022, 26% a menos que no ano anterior. Quer dizer, criar 2 milhões de empregos no ano passado foi um resultado ruim, porque em 2021 se criou mais. Tem que lembrar o contexto, gente. Em 2021 nós estávamos saindo daquela história do fica em casa de 2020, então evidentemente a economia se recuperando, voltando a contratar, ia ter um resultado superior a 2022. O que eles não falam, escondem do leitor nessa notícia, é que no ano retrasado a nossa taxa de desemprego estava em patamares de 2 dígitos, acima de 10%, e fechou 2022 com esses 2,03 milhões de empregos criados em níveis próximos a 8%. Isso é uma bruta conquista. Desde 2015 nós não tínhamos desemprego tão reduzido, e isso, sim, tem os méritos do governo anterior, especialmente pelo mérito do então ministro Paulo Guedes, que soube planejar e soube executar as despesas do governo brasileiro de forma a reduzir impostos, reduzir burocracia também. Isso aí depende de outros ministérios, outras instâncias, é verdade, mas ele alavancou a economia brasileira para um crescimento consistente há muito tempo não visto nesse país. E aí vem o G1 e fala: não, no ano passado foi melhor, então o governo foi ruim. Poxa, a economia vai crescer mais de 3%, já não influenciada pela questão da pandemia. É um resultado bom. Sobre o emprego, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar, o resultado anual, não esquecendo que o portal UOL também, que estava naquela turma do consórcio, deixou sua manchetezinha: Brasil cria 2 mil de vagas de emprego em 2022, número inferior ao de 2021. Mesma lenga-lenga, lógico que é inferior. Se em 2021 tinha mais gente procurando emprego que em 2022, é lógico que, sob condições favoráveis, como ocorreu no ano retrasado e no ano passado, vai se criar mais empregos no momento de recuperação frente a uma crise anterior, do que numa continuidade, já num clima quase de normalidade. Então, não vamos prestar atenção nessas manchetes, é besteira. O resultado da empregabilidade brasileira em 2022 foi bom, para não dizer excelente, e isso deve ser preservado, essa memória deve ser preservada, e nós vamos sentir talvez saudade no futuro próximo. E por que eu digo isso? Olha o gráfico que estou mostrando agora, que mede a variação do saldo de empregos no Brasil mês a mês desde 2020, nos tempos da pandemia, não é da brilhantina da pandemia, até dezembro do ano passado. E, gente, sempre em dezembro uma brutal queda da empregabilidade, e isso é óbvio. Indústrias, setor de serviços e comércio especialmente, demitem muito nessa época porque eram empregos temporários. E empregos temporários normalmente finaliza o seu contrato
quando se encerra as festas de final de ano. Então, lá no último dia de 2022, como no último dia de cada ano do calendário brasileiro, o último dia útil, falando mais precisamente, há um festival de demissões e isso repercute exatamente nesses dados do CAGED. Então, nós tivemos em dezembro de 2022 uma dispensa líquida de trabalhadores da ordem de 431.011 vagas. Podem ficar assustados, mas não precisa. É verdade, no ano passado essa retração ficou em 265 mil vagas, mas vamos lembrar, naquele contexto em que a economia, especialmente no início de 2022 também, estava se recuperando da crise de 2020 e no início do ano passado, especialmente o setor de comércios e mais serviços, ainda estava recontratando. E essa questão, para ver se é bom ou ruim esse resultado, não adianta avaliar isso dentro do contexto dos últimos anos, que foram basicamente atípicos. Afinal, em 2020 começou a pandemia, 2021 começou a recuperação da pandemia e 2022, pelo menos até o primeiro semestre do ano passado, ainda havia esse processo de recuperação. Vamos dar uma olhada mais para trás, o que nós vamos observar? Acessando ao velho CAGED, que tem dados até 2019, muito bons por sinal, e de vez em quando é bom olhar um pouco mais para o passado, o que eu encontrei, pessoal? Entre os meses de dezembro, só dezembro contando de 2008 a 2019, nós tivemos, em média, uma demissão líquida, demissões acima de contratações, da ordem de 451 mil vagas. Isso que é o normal para a economia brasileira para esse período do ano. Então essa redução de 431 mil vagas em dezembro último não está fora dos padrões médios, não está fora de propósito. Mas a questão que eu quero levantar aqui é outra. Isso é a normalidade. O Brasil voltou à normalidade em termos de dispensa em dezembro. Mas e aí? Quando é que esses empregos perdidos vão ser achados? Existe um padrão, sim. No ano passado, com relação às dispensas de dezembro de 2021, elas foram recuperadas até fevereiro de 2022, ou seja, demorou 2 meses para recuperar os empregos perdidos. Já no ano retrasado, dezembro de 2020, porque a economia estava se recuperando de uma maneira muito rápida, aquela recuperação em V que o Paulo Guedes falava, bastou janeiro para recuperar os empregos, o saldo de empregos perdidos em dezembro. Mas mais no longo prazo, o que aconteceu? Em dezembro de 2019, houve a dispensa líquida de 307 mil trabalhadores, estava começando a recuperar, em janeiro cresceu 92,6 mil, fevereiro 199 mil, quase 200 mil, mas março começou o isolamento social e acabou com o emprego. Houve dispensas, milhões e milhões de dispensas. Só em maio houve 902 mil dispensas. Mas nos anos anteriores, no período normal, o que eu encontrei? Afora o período recessivo de 2015, 2016, 2017, quem estava governando nessa época esquece. Mas esse período não houve recuperação. O emprego caiu em dezembro e continuou caindo o resto do ano inteiro. Então não é parâmetro porque nós estávamos numa grande gelada por conta de excesso de gastos públicos, uma inflação elevada, juros muito altos, problemas de corrupção no país, enfim, uma série de problemas que a gente certamente não quer que se repita a partir de 2023, concordam comigo? Mas nos anos anteriores, o que acontecia? As dispensas de dezembro normalmente já eram recuperadas entre março e abril dos anos subsequentes. Em alguns anos chegava até maio, mas era muito raro. Normalmente entre março e abril, o emprego perdido em dezembro estava recuperado e isso é um padrão brasileiro. E agora, o que vai ser do nosso futuro, gente? Será que essas 431 mil dispensas líquidas ocorridas em dezembro do ano passado vão ser recuperados até março e abril, agora de 2023? Isso depende. Depende da confiança de quem contrata. E como será que está a confiança de quem contrata com essa perspectiva de alguns elementos não muito alvissareiros na economia brasileira
para as próximas semanas e meses. Está se falando muito em alta da carga fiscal, de retorno de impostos sobre combustíveis, regulamentação de atividades, o julgamento em curso ainda no Supremo Tribunal Federal a respeito da demissão com ou sem justa causa, enfim. Nós já estamos num clima de insegurança jurídica que, na situação contrária, proporcionaria aos empresários a ideia de contratar, de investir no futuro. Então, os primeiros indícios, espero estar errado, mostram que até março ou abril, muito dificilmente essas 431 mil vagas de dispensas ocorridas em dezembro vão se recuperar. Espero que chegue em maio já recupere, mas isso depende e depende muito da implementação ou não dessas políticas econômicas, políticas trabalhistas que inibem a liberdade de contratar e a liberdade de trabalhar. Eu vejo que esse é um recado bastante claro, bastante contundente para o governo que está começando o seu trabalho agora. E, sinceramente, eu desejo que faça uma boa gestão, apesar de eu não concordar com muitos pontos deles. Eu desejo o melhor para o país. Mas, nesse ponto, acho que eles estão pisando na bola. É melhor revisar os conceitos com os quais eles insistem em trabalhar, porque já estão muito ultrapassados, não se aplicam à realidade atual. E agora, só para manter a praxe, para destacar por setor o que aconteceu em dezembro em termos de empregabilidade do Brasil. Os grandes grupos empresariais que mais dispensaram funcionários no último mês de 2022 foi o setor de serviços, com queda do emprego de 188 mil vagas, e depois a indústria com 114. A construção fechou com negativo de 74 mil e o comércio com 17 mil. O que acontece no comércio? Os grandes centros urbanos fazem grandes demissões. Só que esses comerciários que se dispõem a ir para o litoral e para os centros turísticos quando o Brasil entra em férias, recuperam prontamente, ou na maior parte das vezes, o seu posto de trabalho, só que em outra cidade. Então, o comércio varejista, nesse momento, apesar de registrar um desempenho negativo, não foi tão ruim assim, porque existem compensações de novas vagas abrindo em outros lugares, outras cidades. E na questão do emprego por estado, em dezembro também. São Paulo, que foi o estado que mais contratou durante o ano passado, evidentemente foi o que mais dispensou mão de obra temporária também. A queda do saldo de empregos em São Paulo em dezembro passado foi de 151 mil vagas, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia. Ou seja, os estados mais industrializados do país e que têm uma incidência maior do setor de serviços foram os que mais demitiram. E esse saldo negativo de emprego abarcou-se em todas as unidades da Federação do Brasil, logicamente de maneira proporcional à sua população ou ao número de postos de trabalho existentes. E em termos municipais, nós tivemos 1.193 cidades do Brasil que contrataram mais que demitiram, basicamente aquelas, como eu falei, focadas no turismo, 379 que ficaram no 0 a 0 e 3.998, praticamente 4 mil cidades que demitiram, mas contrataram em dezembro do ano passado, o que é normal. E agora, qual foi a cidade que mais contratou aqui no Brasil? Com muito orgulho, eu vou dizer que a minha, Capão da Canoa, melhor balneário do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, com 754 vagas a mais, e deve repetir essa dose em janeiro e talvez fevereiro. Segundo lugar, também uma cidade turística, Porto Seguro, com 697 contratações de saldo positivo. Depois vem Cesário-Lande, que pessoalmente eu não conheço, fica em Santa Catarina com 688, Itumbiara, em Goiás, com 669, Ubatuba, em São Paulo, com 611, outra cidade turística, Guarapari, no Espírito Santo, também, praia, muito boa praia, por sinal, com 574, e depois tem Mirassol do Oeste, deve ter alguma coisa a ver com a agricultura, que fica no Mato Grosso, 548, enfim, predomina dentre as cidades que mais contrataram aquelas turísticas e, eventualmente, a contratação em massa de algum grupo de safristas que deve estar sendo focado em algum tipo de colheita em janeiro. E as maiores demissões são aquelas maiores cidades do Brasil, especialmente aquelas que são debandadas, são esvaziadas nas férias. Então, São Paulo teve 50 mil demissões em dezembro, seguido de longe, muito de longe por sinal,
por Curitiba com 9.856, depois vem Brasília com 8.276, Belo Horizonte 7.729, Salvador, que até tem praias boas, mas as pessoas saem de férias lá, não vão passar as férias na cidade que moram, né? Com 5.116 e Manaus 4.834. Sobre emprego, gente, é isso. Para finalizar, em relação a essa questão, eu vou ressaltar de novo. É interessante observar qual vai ser a velocidade de recuperação dos postos de trabalho no decorrer agora de 2023. Se a queda de postos de trabalho em dezembro for compensada até março, abril, tá tudo bem, não tá aqui quem falou que vai haver problemas. Mas se passar de abril, e isso aqui o Fora de Curva vai acompanhar, se prorrogar maio ou mais adiante, quer dizer, pelos padrões que nós encontramos na economia brasileira desde o início da década passada, que o Brasil, que o nosso país vai começar sim a enfrentar algum problema de empregabilidade, e isso tende a resultar num aumento da taxa de desemprego, que é uma coisa muito indesejável. Então, de novo, autoridades públicas, autoridades econômicas do país, vamos repensar direitinho essas ideias que vocês estão tendo de engessar a economia brasileira, porque isso aí vai prejudicar diretamente o mercado de trabalho. E agora umas rapidinhas para finalizar o Fora de Curva. Eu vou destacar que hoje foi um dia muito importante para a justiça brasileira, porque o Supremo Tribunal Federal, os juízes do Supremo, receberam suas toguinhas novas, muito elegantes por sinal. Espero que façam justo uso delas, porque aquelas estão meio velhas, foram destruídas, segundo eles, pelo vandalismo ocorrido, mas vou dizer o seguinte, é um preto meio brilhoso, assim, espero que isso aí inspire eles a boas decisões para o bem do Brasil, para o bem da justiça brasileira nesse ano de 2023. Se bem que na foto de apresentação das togas, a ministra Carmen Lúcia ficou com uma cara um pouquinho estranha. Outro assunto que está bombando nas redes sociais, na imprensa, e que eu não posso deixar de comentar, porque é até engraçado, muito engraçado por sinal, é os xingamentos que o ministro Flávio Dino vem recebendo e está querendo prender, processar quem xinga ele, é proibido xingar ministro da Justiça. Poxa, até pouco tempo podia se xingar um presidente da República de qualquer coisa e seus ministros também. Era genocida, era jogar futebol com uma bola com a cabeça do cara desenhada, era um monte de coisas. Ali podia. Agora, o ministro Flávio Dino não pode ser ofendido, não pode nem ser chamado de feioso. Até uma pessoa chamou ele de, não posso falar gordinho, então vou falar fofinho, e ele prometeu processar essa pessoa por gordofobia. Poxa, vai ser mais tolerante. Ele está na política para receber elogios e também críticas. E as críticas, normalmente, elas não são, diríamos assim, muito racionais. Até podem ser um pouquinho irreverentes. E se ele não levar na brincadeira, não levar na boa isso aí, ele vai virar uma grande vítima de todas as pessoas com um pouquinho mais de senso de humor no Brasil. E finalmente, para encerrar agora o Fora de Curva, e antes disso não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo, porque tem uma notícia fantástica, positiva, muito importante, que vai alegrar todo mundo agora no final desse vídeo. Está começando uma brutal guerra das montadoras para redução de preço dos carros, especialmente os elétricos. Vamos comemorar? Bom, se você mora nos Estados Unidos, pode comemorar porque é lá, não é aqui. É uma disputa bem interessante que está começando a acontecer entre Tesla e Ford. As duas fabricantes estão cortando preços e isso beneficia evidentemente o consumidor. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Depois da pandemia, a produção de veículos aqui reduziu muito, os carros ficaram mais caros para compensar a perda de lucro bruto das empresas pelo aumento da lucratividade. Ou seja, aumenta o preço dos carros, o lucro de cada um dos carros aumenta e isso prejudica quem? O consumidor, que vai ter que pagar mais. Espero que agora em 2023 essa competitividade volte, aumente a produção de veículos, reduza impostos sobre esses bólidos, para que o brasileiro possa novamente comprar seu carro a um preço razoável, seja zero, e usados também, porque nesse caso também, nos últimos anos, especialmente após 2020, a inflação elevada absorveu praticamente todo o mercado automobilístico brasileiro. E assim, pessoal, encerro o vídeo de hoje, deixando mais uma vez um forte abraço para vocês, meu até breve, tchau!